livro de Amós. Vamos ler. Versículo 1, para a gente estudar o contexto de Amós. Vamos lá? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então aqui, só nesse versículo, nós temos muito pano para a manga. Aqui nós temos muitas informações sobre o livro e sobre o contexto de produção desse livro. Primeiro, o nome Amós. Amós. Amós significa aquele que carrega o fardo. Aquele que carrega o fardo. E ele, a sua mensagem é um fardo. É uma sentença que ele vai trazer para o povo de Israel. Amós diz aí que ele era um pastor, um criador de cabra, na cidade de Tecoa. Tecoa ficava a 15, perto de Belém, a uns 10 quilômetros, a 10 a 15 quilômetros de Jerusalém, mas ficava num lugar alto. Era em Tecoa, na época de Jeroboão II, que existia lá sentinelas, porque era um lugar alto e se tocava a trombeta quando o inimigo se aproximava. Mas veja lá, no capítulo 7, versículo 14, respondeu Amós e disse a Amazias. O que ele diz aí? Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Aqui há outra informação. Ele diz, eu não fiz seminário, né? Não sou profeta, não sou da escola dos profetas, eu não tenho formação teológica nenhuma, né? Eu sou colhedor de sicômoros, além de boiadeiro, além de vaqueiro, além de criador de cabras, e aí podia dizer que ele era boieiro ali, não tinha boi lá naquela situação, mas a ideia era de realmente pastor de ovelhas, era um homem simples do campo. Alguns dizem que ele era um vaqueiro. E agora é interessante você entender como é que Deus levanta um cara desse, simples, um cara sem formação teológica, para nesse contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Veja lá no versículo 1. Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o rei no sul, cuja capital era Jerusalém, Uzias era o rei. Uzias foi um rei que teve assim um reinado fantástico, de grande expansão, de grande riqueza. Certo? Esse Uzias aí foi um dos melhores reis de Israel do ponto de vista de riqueza, de expansão, de economia, de tudo. De armação de guerra, de preparação para a guerra. Se você quiser estudar a história de Uzias, você pode estudar depois. E no reino norte, cuja capital era Samaria, no reino de Israel, que é chamado, quem estava lá? Jeroboão. E esse Jeroboão é o chamado Jeroboão II. Esse careta aqui, chamado Jeroboão, ele foi um rei profano, mas um rei também feito Bill Clinton dos Estados Unidos, né? Um sujeito sem vergonha, mas a economia estava muito bem. As coisas iam muito bem economicamente. Riqueza, prosperidade, etc. Né? Nesse contexto de riqueza, de prosperidade, Deus levanta um homem simples para trazer uma mensagem profética para o povo de Israel. E qual é o tema da mensagem de Amós? O tema é um chamado à justiça, um aviso de julgamento. Deus está chamando a nação para a prática da justiça, para o perfeito relacionamento com Deus,
Deus está avisando a nação de Israel, tanto o reino norte como o reino sul, que se eles não mudarem, se eles não se converterem, Deus vai o quê? Julgá-los. Vamos lá. Uzias, ele reinou de 790 a 740, 50 anos. Jeroboão reinou de 793 a 753, 40 anos. Certo? E aqui, eu queria chamar a sua preciosa atenção para o fato de que ele já entra, no versículo 2, ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-ão o cimo do Carmelo. Preste atenção que no versículo 2 ele está dizendo que o Senhor rugirá de Sião. E ele está colocando aqui o Senhor como um leão. Né? Você se lembra que essa figura do leão foi aplicada para quem? Lá em Apocalipse 5. Quem é o leão de Judá? A raiz de Davi. Pois é. Então é essa figura que ele está usando. Veja bem. Vamos acompanhar a estrutura do livro. Mostrar para vocês como é que o livro se divide. Veja no capítulo 1 aí, a partir do versículo 3. Versículo 3 diz, assim diz o Senhor. Capítulo 6, assim diz o Senhor. No versículo 9, versículo 6, versículo 9, assim diz o Senhor. Versículo 11, assim diz o Senhor. Versículo 13, assim diz o Senhor. 2:1, assim diz o Senhor. 2:4, assim diz o Senhor. 2:6, assim diz o Senhor. Então veja bem, aqui nós temos 6 profecias para 6 nações que estavam ao redor de Israel e de Jerusalém. De 3 a 5, ele fala sobre a Síria, essa mesma Síria que está tendo essa guerra aí há 4 anos, a mesma Síria. Então Deus tem uma profecia para ele. Veja que a cidade de Damasco está aí. Por 3 transgressões de Damasco, por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam em Gileade com trilhos de ferro. Então, assim diz o Senhor, representa 6 profecias para 6 nações. Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Moabe termina aí no 2:3. 2:3. Agora veja no 4 a 5. Assim diz o Senhor contra quem? Contra Judá. Então deixa as nações pagãs, vai para Judá. Aí você vai para o 6, do 6 ao 16, ameaças contra o quê? Israel. Então Reino Sul e Reino Norte. Então esse capítulo 1 e 2 são juízos de Deus, profecias que Deus vai o quê? Julgar e punir essas nações. Capítulo 3, 4 e 5 são 3 sermões que Amós vai pregar para o povo. Veja que com o capítulo 3, como é que diz aí? Como é que começa? Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros. Não é a favor, viu? É o quê? Contra. Contra. Depois, no capítulo 4 de Amós, o segundo sermão, vamos lá? Ouvi esta palavra, vacas de Bazom, que estáis no monte de Samaria. Veja bem, vacas de Bazã, que eram as mulheres chiques da época. Vacas de Bazã. Vai eu dizer uma coisa essa, eu estou preso. Mas profeta é assim, profeta não tem problema, profeta aguenta o cacete, né? Ele chama as mulheres de vaca de Bazã, porque essas mulheres, depois nós vamos entrar nos detalhes. Então, capítulo 4, segundo sermão.
Capítulo 5, terceiro sermão que ele prega. Terceiro sermão. Ele começa dizendo da mesma coisa. Vê o que diz aí? Ouvi esta palavra que levanto como lamento sobre vós, ó casa de Israel. Agora aqui preste atenção que é diferente. Lá no 3, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós. Aqui é uma palavra de lamento sobre vós, ó casa de Israel. O profeta vai pregar uma mensagem onde ele vai chorar a condição de Israel. Chorar. Porque o profeta não é de ferro. Ele era um homem simples, um homem do campo. Ele ama o seu povo, ele ama Israel. Então ele está com o coração aqui apertado. Agora vamos, capítulo 6. Vem os ais de Deus aí. A corrupção e a destruição de Israel. Capítulo 7 e o capítulo 8, o profeta vai ter visões, certo? Tem as visões. Aqui ele não leva uma mensagem direta, mas ele tem a visão. Ele tem a visão do gafanhoto, a visão do fogo, a visão do prumo. Depois, no capítulo 8, ele vai ter a visão de um cesto de frutos. De frutos. O capítulo 9, que encerra, você tem duas partes. Você tem a espada e você tem o cajado. A espada está 9, de 1 a 10. De 11 a 15, tem a promessa da restauração do Israel, o quê? Espiritual. Nós vamos encerrar a lição, para você não ficar deprimido com essa restauração, tá certo? Mas vamos lá. Vamos voltar para Amós. Vamos lá. Qual é o versículo-chave para você entender a mensagem de Amós? Grifa na sua Bíblia aí, por favor. Amós, versículo-chave é o 5:24. 5:24. O que diz? Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então ele está colocando aqui que a justiça na vida de um povo tem que correr de forma o quê? Perene. E o juízo como as águas. A ideia aqui é de que a nação de Israel perdeu os valores espirituais de Deus. E quando uma nação se afasta de Deus, quando a nação se perde do ponto de vista teológico, ela se perde também do ponto de vista ético, comportamental. Então, a teologia determina o quê? O comportamento. Aquilo que nós pensamos biblicamente, teologicamente, vai determinar as nossas ações, a nossa conduta. Então vamos destacar aqui algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês, porque no capítulo 2, a partir do versículo 6, vamos começar a partir do verso 4. Porque problema de nação pagã, tudo bem, mas o versículo 4 do capítulo 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões judaicas, por 4 não sustarei o castigo. Essa expressão é uma expressão idiomática, Deus está dizendo assim, o que eu vou dizer vai acontecer. Certo? Ele diz assim, porque rejeitaram o quê? A lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganam e após elas andaram seus pais. Então, qual é o pecado de Judá? O pecado de Judá qual é?
rejeitar a lei do Senhor e não guardar e não obedecer à lei do Senhor. Eles quebraram o princípio da aliança, que é a obediência. Como consequência disso, eles seguiram as suas próprias mentiras e aí desandaram. Aí o que é que Deus vai fazer? Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Isso aconteceu em 586, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, toca fogo do templo, destrói tudo. Então, isso que está aqui se cumpre em 586. Vamos para o 6 em diante. Aí vem para Israel. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões, Israel por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes, olha, vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Isso aqui significa, os juízes, eles recebem o quê? Suborno. Eles soltam um cara que rouba milhões e prende uma mulher que roubou a margarina no supermercado. É isso aqui. Isso aqui é Brasil. Brasil hoje. Brasil urgente não, tá? Brasil urgente é lá com Datena. Veja aí. Versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e perverte o caminho dos mansos. 7. Significa que eles, de uma certa forma, exploram, maltratam os pobres. Depois diz assim, pervertem o caminho dos mansos. Significa que ele tira o direito daqueles que são corretos. Depois diz aí, um homem e um seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Isso se chama imoralidade. Versículo 8. Se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Isso significa hipocrisia. Preste atenção. Eu quero recomendar para vocês um livro do meu querido irmão Hernandes Dias Lopes. Ele pregou uma série de sermões sobre Amós. E aí você já sabe que é bom, né? Então, se você quer aprender aqui, e o pastor Hernandes aqui, ele estava inspirado. Estava inspirado. Ele escreveu essa série de sermões, e ele faz aqui alguns sermões que são maravilhosos, mostrando e fazendo uma ponte entre a realidade de Amós e a realidade brasileira. É tão bom que não dá para copiar, porque se eu copiar, vocês vão dizer, não foi o pastor que fez. Tá certo? Mas eu recomendo para vocês, depois quem quiser adquirir, lá na nossa livraria, e muito bom o trabalho do pastor Hernandes. Veja bem, versículo 9 diz, todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cleros, que era forte, com os carvalhos, destruiu o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísse a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profeta, dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, os filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenados, dizendo, não profetizei. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que além de toda a imoralidade, de toda a injustiça, de toda a corrupção, eles ainda induziam aqueles que eram certos para o erro. O nazireu não podia beber vinho. E eles deram vinho para o nazireu. O profeta tinha que profetizar, eles proibiram os profetas de profetizar. Significa que além de... É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. Além de impor aquilo que é errado, quer calar a boca da igreja. Quer calar a boca dos profetas. Quer impedir que aquilo que é certo seja praticado e seja pregado. Mas veja a sentença aí, gente. A sentença está de 13 a 16. O que é que diz aí?
Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Você já viu um carro? Vamos pensar numa carroça aqui, com peso demais, e ele passa na terra. É isso que ele está dizendo. Vou fazer isso com vocês. E ele vai dizer, de nada valerá a fuga do ágil, o forte não usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Significa que Deus vai destruir, como destruiu, em 722. Bem próximo. 722. Quando ele fala nesse grande terremoto aí, que está citado no versículo 1, esse grande terremoto aconteceu justamente nesses anos, entre 700 e 722. Existem discussões nessa data, mas Deus vai, de fato, destruir o reino norte, através da força do poder dos exércitos assírios, os assírios. Mas vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, vem o primeiro sermão do profeta. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas, o quê? Iniquidades. Irmãos, aqui há uma coisa muito clara para mim e para você, é que o fato de nós termos sido escolhidos por Deus, o fato de Deus nos fazer famílias dele, o fato de Deus ter nos tirado do Egito, do pecado, isso nos coloca numa responsabilidade muito grande. E você tem que entender que disciplina só existe onde? Em família. Porque é em família que existe amor. E Deus está dizendo aqui que Ele vai nos punir, vai nos disciplinar, porque nós somos o quê? Família dele. Família dele. Então, preste atenção. Um crente, quando desobedece, apanha porque tem que apanhar mesmo. Se um crente não apanha de Deus, é porque não é filho, é bastardo. Então, essa doutrina aqui da disciplina está clara aqui. Ele vai punir porque faz parte da família. Família. Vamos passar mais adiante. Versículo 7. Grife esse versículo aí na sua Bíblia. O que diz aí? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que Deus vai fazer, principalmente a favor de nós e contra nós, Ele manda nos avisar. Ele nos deu a revelação o quê? Escrito. Na época eram os profetas, agora é a Bíblia. Por isso que Jesus Cristo disse para os fariseus, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Mas Deus tem esse compromisso. Tudo que Ele vai fazer em favor do seu povo, Ele comunica isso. Capítulo 4. Capítulo 4. Nesse capítulo 3, ele vai falar que vai destruir isso. Não dá tempo, senão eu quero ir para o capítulo 5. Mas, versículo 10 do capítulo 3, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e tesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza e os teus castelos serão o quê? Saqueados. Ele está falando aqui sobre a invasão dos assírios para Israel. O segundo sermão, ele começa falando dessas mulheres aí, né? Que oprimis os pobres, esmagais os necessitados e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e que vos levarão como anzóis as vossas restantes com visga de pesca. Saireis cada um em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. A partir do versículo 4,
do capítulo 4, é um assunto que eu quero colocar para vocês aqui, que é um assunto muito pertinente. O pastor Hernandes coloca isso no livro, no comentário dele. É que o povo de Israel e o povo de Judá, apesar de toda a sua pecaminosidade, apesar de toda a sua conduta ética, apesar de todo o seu paganismo, eles tinham uma estrutura religiosa pomposa. Eles tinham 3 lugares oficiais para prestar culto: Betel, Gilgal e Beceba. Betel foi onde Jacó teve aquele encontro com Deus. Gilgal foi aquele lugar onde Josué, junto com a terra prometida, começou as conquistas. Foi a partir de Gilgal. Então era um lugar especial para a história de Israel. E Beceba era um oásis que existia no deserto do Negueb, onde Abraão viveu lá e muitos outros passaram por lá. Em Beceba era um lugar especial na história dos patriarcas. Então eles tinham esses 3 lugares pomposos de adoração. Sem contar Jerusalém. Sem contar Jerusalém. Mas veja bem, veja a partir do versículo 4, que havia uma religiosidade, sacrifício mais sacrifício, mas não havia o quê? Vida. Esse povo me honra com seus lábios, mas o coração do povo está o quê? Longe de mim. Veja aí, a partir do 4, ele vai dizer: vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Significa que eles gostavam de culto, de religiosidade, de pomposidade, né? De toga, de não sei o que mais, de oferta, dava dízimo. A nação estava riquíssima nesse período, tanto Israel como Judá. Havia uma prosperidade imensa. Veja no versículo 21 do capítulo 5. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. O que diz aí? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas de vossas. Veja o que Deus está dizendo. Deus diz o quê? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste-se culte, vosso rei, que o vossa imagem, o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Preste atenção, irmãos. Uma religiosidade sem uma vida coerente, Deus não aceita. Deus não aceita. E aqui eu fico imaginando como a gente hoje, né? A igreja evangélica tem grandes templos, tem grandes orquestras, tem pomposidade, tudo, né? E o povo, como é que é a vida do povo durante a semana, né? No trabalho. Eu sei que tem muita gente crente, mas tem muita gente também que gosta de culto, que gosta de vir para a igreja, que gosta de dar oferta, mas a vida está completamente o quê? Desassociada
daquilo que a Bíblia estabelece. E o pior não é isso. O pior é que existem, eu vou colocar entre aspas, igrejas onde os líderes ou pseudos pastores, né, ou falsos pastores, eles incentivam uma religiosidade do interesse, da avareza. Vem para cá, você vai receber. Não tem nada de Bíblia, não tem nada de profecia, não tem nada de palavra de Deus. Como se Deus fosse tolo. Tem um texto, né? Deus não se agrada do sacrifício de tolos. Está lá em Eclesiastes. Mas eu queria chamar a sua atenção, Mateus capítulo 7. Temos que sempre voltar aqui em Mateus. Vinte e 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. O que diz aí? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca apartai-vos de mim, o que praticais. Presta atenção, no versículo 22 começa dizendo muitos. Muitos, não é isso? Está na sua Bíblia? Poucos? Não, muitos. Muitos. Muitos, naquele dia, juízo final, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós o quê? Profetizado em teu nome. Estão usando o nome de Jesus. Estão usando o nome de Jesus. Profetizado no nome de Jesus. Segunda coisa, em teu nome nós o quê? Expelimos demônios. Expelimos demônios. Terceiro, em teu nome fazemos, ou fizemos o quê? Quantos milagres? Muitos milagres. Então preste atenção, irmãos. Você precisa ter entendimento aqui. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. O que Jesus diz? E ele vai dizer o quê? Explicitamente. Não é escondido, não. É explicitamente, claramente. Nunca vos conheci. O que significa isso? Significa que aqueles que profetizaram, que exorcizaram, que fizeram milagres em nome de Jesus, não fizeram com o poder de Jesus, com a autoridade de Jesus. Aí você me pergunta, eles fizeram do poder de quem? Não sei. Pode ser do capeta. Pode ser ilusão. Certo? E o pior não é isso. O pior é que Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, os que praticais o quê? O que é iniquidade aqui, irmãos? Iniquidade é você abrir uma igreja para você, sem você ser uma pessoa convertida, começar a profetizar em nome de Jesus, começar a exorcizar em nome de Jesus, começar a fazer milagres em nome de Jesus, e Jesus não está com você. Ele não conhece você. Isso se chama o quê? Iniquidade. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Certo? Então, nós precisamos entender que a Amós está sendo aplicada aqui para o povo de Deus. O povo de Deus estava brincando de culto. Brincando de culto. O povo tinha a vida toda errada, mas mantinha aquela pomposidade, né? Aquela pomposidade. Dava oferta,
né, trazia sacrifícios. Diz que eles gostavam daquilo, eles tinham prazer naquilo. Mas vamos para os 5, irmãos. Os 5. Já estou terminando, viu? Terceiro sermão. Aqui é o profeta chorando, lamentando pelo povo. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação, não é contra vós, é sobre vós, ó casa de Israel. Aí ele diz assim: caiu a virgem de Israel. A virgem aqui, porque Deus, quando conheceu Israel, ela era uma criança, depois virou uma moça, uma donzela, ele tirou do Egito, né? A linguagem do casamento. Ele diz que caiu. E diz, nunca mais tornará a levantar. Significa que a queda aqui, ela é completa e ela é definitiva. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. A situação de Israel, ela é o quê? Irreversível. O reino norte vai acabar. Veja que ele vai colocar no versículo 3, porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela que sai 100 conservará 10, a casa de Israel. E aqui ele está dizendo o seguinte: quando vier a invasão, o invasor, apenas 10% sobrará. 10%. Faça as contas aí. Agora veja que coisa bonita, no versículo 4. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e livro de Amós, vamos ler. Versículo 1, para a gente estudar o contexto de Amós. Vamos lá? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então aqui, só nesse versículo, nós temos muito pano para manga. Aqui nós temos muitas informações sobre o livro e sobre o contexto de produção desse livro. Primeiro, o nome Amós. Amós. Amós significa aquele que carrega o fardo. Aquele que carrega o fardo. E ele, a sua mensagem é um fardo, é uma sentença que ele vai trazer para o povo de Israel. Amós diz aí que ele era um pastor, um criador de cabra, na cidade de Tecoa. Tecoa ficava a 15, perto de Belém, a uns 10 quilômetros, a 10 a 15 quilômetros de Jerusalém, mas ficava num lugar alto. Era em Tecoa, na época de Jeroboão II, que existia lá sentinelas, porque era um lugar alto e se tocava a trombeta quando o inimigo se aproximava. Mas veja lá, no capítulo 7, versículo 14, respondeu Amós e disse a Amazias, o que ele diz aí? Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Aqui há outra informação. Ele disse, eu não fiz seminário, né? Não sou profeta, não sou da escola dos profetas, eu não tenho formação teológica nenhuma, né?
eu sou colhedor de sicômoros, além de boiadeiro, além de vaqueiro, além de criador de cabras, e aí podia dizer que ele era boieiro ali, não tinha boi lá naquela situação, mas a ideia era de realmente pastor de ovelhas. Ele era um homem simples do campo. Alguns dizem que ele era um vaqueiro. E agora é interessante você entender como é que Deus levanta um cara desse, simples, um cara sem formação teológica, para nesse contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Veja lá no versículo 1. Israel nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o rei no sul, cuja capital era Jerusalém, Uzias era o rei. Uzias foi um rei que teve assim um reinado fantástico, de grande expansão, de grande riqueza. Certo? Esse Uzias aí foi um dos melhores reis de Israel do ponto de vista de riqueza, de expansão, de economia, de tudo. De armação de guerra, de preparação para a guerra. Se você quiser estudar a história de Uzias, você pode estudar depois. E no reino norte, cuja capital era Samaria, no reino de Israel, que é chamado, quem estava lá? Jeroboão. E esse Jeroboão é o chamado Jeroboão II. Esse careta aqui, chamado Jeroboão, ele foi um rei profano, mas um rei também feito Bill Clinton nos Estados Unidos, né? Um sujeito sem vergonha, mas a economia estava muito bem. As coisas iam muito bem economicamente. Riqueza, prosperidade, etc. Né? Nesse contexto de riqueza, de prosperidade, Deus levanta um homem simples para trazer uma mensagem profética para o povo de Israel. E qual é o tema da mensagem de Amós? O tema é um chamado à justiça, um aviso de julgamento. Deus está chamando a nação para a prática da justiça, para o perfeito relacionamento com Deus. Deus está avisando a nação de Israel, tanto o reino norte como o reino sul, que se eles não mudarem, se eles não se converterem, Deus vai o quê? Julgá-los. Vamos lá. Uzias, ele reinou de 790 a 740, 50 anos. Jeroboão reinou de 793 a 753, 40 anos. Certo? E aqui, eu queria chamar a sua preciosa atenção para o fato de que ele já entra, no versículo 2, ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, secar-se-ão o cimo do Carmelo. Preste atenção que no versículo 2 ele está dizendo que o Senhor rugirá de Sião. E ele está colocando aqui o Senhor como um leão. Né? Você se lembra que essa figura do leão foi aplicada para quem? Lá em Apocalipse 5. Quem é o leão de Judá? A raiz de Davi. Pois é. Então é essa figura que ele está usando. Veja bem. Vamos acompanhar a estrutura do livro. Mostrar para vocês como é que o livro se divide. Veja no capítulo 1 aí, a partir do versículo 3. Versículo 3 diz, assim diz o Senhor. Capítulo 6, assim diz o Senhor. No versículo 9, versículo 6, versículo 9, assim diz o Senhor. Versículo 11, assim diz o Senhor. Versículo 13, assim diz o Senhor. 2:1, assim diz o Senhor. 2:4, assim diz o Senhor. 2:6, assim diz o Senhor. Então veja bem, aqui nós temos 6 profecias para
6 nações que estavam ao redor de Israel e de Jerusalém. De 3 a 5, ele fala sobre a Síria, essa mesma Síria que está tendo essa guerra aí há 4 anos, a mesma Síria. Então Deus tem uma profecia para ele. Veja que a cidade de Damasco está aí. Por 3 transgressões de Damasco, por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam em Gileade com trilhos de ferro. Então, assim diz o Senhor, representa 6 profecias para 6 nações. Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Moabe termina aí no 2:3. 2:3. Agora veja no 4 a 5. Assim diz o Senhor contra quem? Contra Judá. Então deixa as nações pagãs, vai para Judá. Aí você vai para o 6. Do 6 ao 16, ameaças contra o quê? Israel. Então, Reino Sul e Reino Norte. Então, esse capítulo 1 e 2 são juízos de Deus, profecias que Deus vai o quê? Julgar e punir essas nações. Capítulo 3, 4 e 5 são 3 sermões que Amós vai pregar para o povo. Veja que com o capítulo 3, como é que diz aí? Como é que começa? Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros. Não é a favor, viu? É o quê? Contra. Contra. Depois, no capítulo 4 de Amós, o segundo sermão. Vamos lá? Ouvi esta palavra, vacas de Bazom, que estáis no monte de Samaria. Veja bem, vacas de Bazã, que eram as mulheres chiques da época. Vacas de Bazã. Vai eu dizer uma coisa essa, eu estou preso. Mas profeta é assim, profeta não tem problema, profeta aguenta o cacete, né? Ele chama as mulheres de vaca de Bazã, porque essas mulheres, depois nós vamos entrar nos detalhes. Então, capítulo 4, segundo sermão. Capítulo 5, terceiro sermão que ele prega. Terceiro sermão. Ele começa dizendo da mesma coisa. Vê o que diz aí? Ouvi esta palavra que levanto como lamento sobre vós, ó casa de Israel. Agora aqui presta atenção que é diferente. Lá no 3, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós. Aqui é uma palavra de lamento sobre vós, ó casa de Israel. O profeta vai pregar uma mensagem onde ele vai chorar a condição de Israel. Chorar. Porque o profeta não é de ferro. Ele era um homem simples, um homem do campo. Ele ama o seu povo, ele ama Israel. Então ele está com o coração aqui apertado. Agora vamos, capítulo 6. Vem os ais de Deus aí. A corrupção e a destruição de Israel. Capítulo 7 e o capítulo 8, o profeta vai ter visões, certo?